Tudo tem a sua história. A moda não é diferente. No vídeo anterior, falamos sobre os primórdios da moda lá na pré-história. Hoje chegamos às sociedades clássicas que influenciaram todas as civilizações que vieram posteriormente. Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Continuando por aqui a nossa série de vídeos sobre a história da moda. Hoje vamos falar um pouco mais sobre as sociedades clássicas que vieram um pouquinho depois da pré-história. Essa era eu chamo carinhosamente e com todo respeito de Era da Túnica, porque era basicamente o que se usou até a Idade Média. Mas é claro, né, gente? Isso vocês vão entender no decorrer do vídeo. Antes de começar o nosso conteúdo, eu tenho que te pedir o seu like logo no comecinho e também te convido a inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo dessa série. Tudo isso impulsiona muito o meu trabalho aqui na plataforma e com certeza eu ficarei grata. Bom, e se até aqui a sociedade egípcia já tinha avançado bastante no quesito tecelagem e também na diferenciação de roupas masculinas e femininas, na sociedade cretense, isso vai se intensificar muito mais. Creta, a quinta maior ilha do mar Mediterrâneo, teve um papel fundamental na influência de diversas culturas que vieram posteriormente, principalmente a grega. Como já adiantamos no começo do vídeo, a diferença de roupas masculinas para roupas femininas era notável na sociedade cretense. Os homens costumavam usar uma tanga, que era atada ao corpo com um cinto, e também deixavam o torso de fora. Já as mulheres usavam uma saia longa, com vários babados e uma espécie de avental por cima. E aqui eu achei curioso pensar há quanto tempo se utilizam os babados nas peças, né? Que por acaso é uma tendência que está super em alta no momento. Mas o mais curioso de tudo é que as mulheres usavam uma blusa que deixava o busto de fora, simbolizando a fertilidade. E o que a moda masculina e a moda feminina na sociedade cretense tinham em comum era esse cinto afunilando a silhueta e também os cabelos longos. Os calçados eram os básicos para a época. Uma sandália feita de palha, de tiras ali para o calor e uma espécie de botinha para o frio. É importante ressaltar também que os adornos eram muito usados na sociedade cretense. Já se viam chapéus, turbantes e algumas joias. Eu acredito que as joias também serviam para diferenciar classes sociais, já que era um costume da época. Mas chegamos então à sociedade grega, que teve um papel fundamental quando o assunto é influenciar a moda ocidental. Até porque eles tinham padrões estéticos muito refinados. E aqui surgem os drapeados, que usamos até hoje nos nossos looks. Esses drapeados apareciam nas túnicas, que eram a peça assim mais emblemática da época. Era praticamente o dress code das sociedades clássicas. Bom, os homens costumavam usar as túnicas mais curtas para o dia a dia, enquanto as túnicas longas ficavam para os eventos mais especiais e também para as mulheres. As túnicas femininas já traziam aí um charme especial. Elas eram presas aos ombros e um dos lados ficava aberto, criando um efeito de cascata. Aqui a gente já viu um pouco de design, né, gente? Já viu um pouco de interessância no look, como eu costumo falar. Os cintos eram essenciais para afunilar a silhueta. E foi aqui que surgiu um dos truques de styling que eu mais gosto de usar no meu dia a dia, que é o efeito ablusadinho. O efeito ablusadinho é quando a gente puxa um pouco do tecido sobre o cinto e acaba criando ali um caimento um pouco mais solto e um pouco mais interessante para o look. E o tingimento dos tecidos em diversas cores diferentes também se tornaram comuns nessa época. Outra peça essencial do vestuário grego eram os mantos. E aqui os homens costumavam usar mantos mais curtos para o dia a dia, enquanto nas ocasiões especiais e também para as mulheres, os mantos iam até os pés. Bom, e na Grécia, a barba significava seriedade, então era um artifício utilizado por homens mais velhos. Eles costumavam deixar o cabelo um pouco mais longo e sempre com penteados muito adornados, com espécie de presilhas que já existiam à época. O calçado mais utilizado na Grécia era uma espécie de sandália com várias amarrações. Eu acho que isso já está te lembrando alguma coisa, né? Eu acredito que foi esse modelo de sandália que começou a originar as sandálias gladiadoras, que já estiveram em alta por muito tempo e hoje em dia ou são amadas ou são odiadas, não tem muito meio termo. Apesar das sandálias serem bem difundidas na Grécia, andar descalço também não era um demérito. E aqui, gente, começou um apelo muito grande pelos adornos. Joias, braceletes, colares, pedras preciosas, tudo isso passou a ser muito utilizado principalmente pelas classes mais altas, né? Não precisamos nem falar. Vamos fazer uma pausa agora na Etrúria. E eu vou errar esse nome, porque é um trava-línguas, né, gente? Etrúria, onde fica a atual Toscana e foi a sociedade que precedeu Roma. O que a gente observa de mais interessante nesse vestuário etrusco é a forte influência da cultura oriental, supostamente vinda da Ásia Menor.
E adivinhem o que os homens usavam? Túnicas! Tanto longas quanto curtas, e dessa vez acompanhadas por uma espécie de capa em meia-lua que pode ter originado a toga romana. As mulheres usavam as túnicas longas, acompanhadas pelos mantos, também mais longos. E o tingimento já era comum, então encontrávamos túnicas, capas e mantos em diversas cores diferentes. Para os pés, além da sandália grega, que era muito utilizada, a gente também observava uma espécie de botinha com o bico levantado, daí vem a influência oriental muito forte. Outro ponto muito interessante da sociedade etrusca é que a joalheria era uma verdadeira obra de arte. Eles valorizavam muito pedras preciosas, então criavam braceletes, brincos, joias em geral, que até hoje teriam muito valor no mercado porque eram de extremo bom gosto. E aqui chegamos a Roma, que apesar de ter recebido diversas influências da Etrúria, o vestuário é muito mais parecido com o que os gregos usavam. E na sociedade romana, por cima das túnicas, era comum que os homens usassem as famosas togas romanas, uma roupa mais volumosa que indicava classe social. Quanto maior, mais colorida, mais volumosa ela fosse, maior prestígio na sociedade tinha quem estava usando. Até por isso, os soldados e os trabalhadores muitas vezes usavam só a túnica mesmo. Bom, e aqui a gente já começa a ver um vestuário diferente para os militares. Principalmente quando iam às batalhas, eles costumavam usar uma túnica mais curta com uma espécie de proteção metálica no peitoral e botas fechadas. Como na maioria das sociedades antigas, as mulheres usavam as túnicas longas e aqui nós tínhamos dois acompanhamentos para essas túnicas. Nós tínhamos a estola, que era uma peça com mangas que esquentava um pouco mais o visual, mas enriquecia também, e uma espécie de manto retangular similar às togas. Eu acredito que quem usava a estola e a toga feminina geralmente tinha uma posição social um pouquinho melhor. Mas isso eu não posso comprovar porque não está escrito em lugar nenhum. São apenas suposições de quem está estudando bastante as sociedades clássicas. E aqui nós tínhamos penteados femininos muito variados, muito adornados. E também era comum o uso de joias, braceletes, brincos, pulseiras. Tudo isso era muito difundido também na sociedade romana. Até que chegamos ao ano de 476, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, influenciada por invasões germânicas. Como o povo germânico enfrentava um inverno mais rigoroso, era comum que eles utilizassem túnicas longas, calças e mantos feitas em lã, linho ou algodão. Para as mulheres, túnicas longas, enfeitadas com cintos e broches. E aqui, o que era comum para homens e mulheres era uma espécie de touca que protegia a cabeça e um sapatinho fechado também. Com o enfraquecimento de Roma, a capital se tornou o Bizâncio, e a vestimenta bizantina era caracterizada pelo luxo extremo. Aqui a gente já encontrava tecidos mais enriquecidos, como a seda, por exemplo, e bordados com fios de ouros, com pedras preciosas, o que indicava, claro, a classe social. Apesar de todo esse luxo, a vestimenta bizantina era muito parecida com a romana, com as túnicas para homens e mulheres, mas o que diferenciava aqui era um manto muito luxuoso que era preso por broches. E esse tipo de vestuário perdurou por muito tempo, até a queda do Império Romano do Ocidente em 1453, quando Constantinopla caiu e finalizou ali a Idade Média. Com a queda do Império Romano, a Europa entrou então na sua era feudal, que foi marcada por uma grave crise econômica que acabou ocasionando ali um êxodo rural, onde as pessoas passaram a buscar novas oportunidades no campo. Esse êxodo rural favoreceu a criação de feudos, que eram enormes porções de terras controladas por um único dono. E aí os trabalhadores tinham que se sujeitar às vontades do senhor feudal para ter um pedaço de terra para trabalhar. O sistema feudal salientou ainda mais as diferenças sociais, e as roupas demonstravam isso de forma muito notável. Os nobres usavam peças em seda, ornamentadas, muito coloridas, enquanto as classes trabalhadoras optavam por tons mais discretos e roupas um pouco mais simples. Apesar de todo esse luxo, o luxo da era feudal não chega nem aos pés do luxo bizantino, tá, gente? Fica aí como curiosidade. E neste momento, a túnica também foi usada para diferenciar classes sociais. As túnicas dos nobres chegavam até a panturrilha, enquanto a dos menos favorecidos eram muito mais curtas. Os homens de alta classe social, por cima das túnicas, ainda usavam uma espécie de manto semicircular, que poderia ser até forrado com peles de animais. Já as mulheres se adornavam ali com lenços, com mantos. E aqui, tanto para homens quanto para mulheres, o calçado mais utilizado era uma espécie de sapato com tiras amarradas. Bom, gente, até que com o tempo a economia urbana se restabeleceu.
E se a Alta Idade Média foi marcada pelo campo, pelo feudalismo, a Baixa Idade Média já trouxe algumas mudanças significativas. Bom, nesse momento eles começaram a aprimorar técnicas agrícolas, revitalizaram os centros urbanos, incentivaram o comércio e a vida cultural. Isso ocorreu, basicamente, com a consolidação da monarquia e com o aumento do poder da Igreja Católica através do Papa. E esse fervor católico todo trouxe à tona a arquitetura gótica, que também influenciou muito a vestimenta da época. Como o estilo gótico era caracterizado por sua imponência, por sua verticalidade, isso acabou influenciando o vestuário também. As roupas femininas passaram a ser um pouco mais ajustadas ao corpo, muitas vezes com abotoamentos laterais e mangas bem amplas, enquanto o vestuário masculino ficou um pouco mais curto, transformando-se nos gibões que foram utilizados aí por muito tempo na moda masculina. Os sapatos também ficaram um pouco mais pontiagudos, um pouco mais finos no bico, o que era muito comum entre os membros da aristocracia, que aqui já passaram a encomendar as suas roupas nos alfaiates. E foi nesse período que surgiu o conceito de moda, impulsionado ali pelas cruzadas que favoreciam a troca de mercadorias entre países, entre monarquias. E aqui também surgiu uma classe mais abastada, que ansiava por novidades e se inspirava nas tendências da corte. Bom, gente, finalizamos por aqui a Idade Média. No próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a Idade Moderna. E eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, o tanto que eu estou gostando de gravar. Bom, não se esqueçam de deixar o like, se não deixaram lá no início. Inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!